Quais são as mensagens e os caminhos que nós estamos passando e mostrando para os universitários brasileiros que estão direcionando a sua vida para o agronegócio brasileiro? Essa é uma das grandes perguntas que eu faço. Será que nós estamos deixando eles no conformismo? Nós estamos dando a eles uma visão sobre aquilo que está acontecendo para eles manterem os mesmos caminhos, sem pensar em algo diferente, sem projetar algo novo, né? Deixa como está. Time que está ganhando não se mexe. Ou nós estamos querendo passar uma mensagem do algo a mais, né? Do que precisa ser feito, praticado, inovação, novos caminhos realmente. Então assim, nós estamos formando veterinários, agrônomos, né, zootecnistas e por aí afora, né, grandes profissionais, excelentes profissionais nas suas áreas específicas, mas nós temos que passar algo mais, né? Se eu estou trabalhando com um veterinário, né, ele vai trabalhar com pecuária de corte, com pecuária de leite, o quanto ele pode agregar para uma expansão de negócio. Eu sou graduado em administração de empresas, pós-graduado em agronegócio, gestão da produção, comércio exterior e negócios internacionais. Sei o quão limitado são esses cursos, às vezes, né? O quão pequenas são as mensagens passadas. E aí eu vejo a necessidade de nós expandirmos. Nós temos que expandir a mente das pessoas, né? E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o mesmo do mesmo sempre? Eu necessito de mais. Eu necessito, a partir do que me é passado, né, daquilo que eu estou aprendendo, entender onde que isso vai chegar. Qual é o resultado final? O quanto a minha participação pode fazer a diferença. E é aí que eu vejo nas universidades pouca atenção para isso. Trazer debates verdadeiros, questionamentos, pontos de vista, não aquelas mesmas pessoas para contentá-los ou expandir o nome das pessoas e não o conteúdo que está sendo passado, né? Trazer algo diferente, um ponto de vista diferente, como estamos e onde queremos chegar. E aí, né, existem realmente bons resultados no Brasil. Mas ninguém está falando hoje daqueles 4 elementos que já não estão mais de acordo como antes. Solo, clima, água e o próprio produtor. E tudo isso tem um impacto no resultado final daquilo que nós estamos produzindo e daquilo que nós estamos almejando comercializar. Os nossos alunos precisam saber, os profissionais do futuro precisam saber qual é a função do Ministério da Agricultura, que ninguém fala. Está todo mundo concordando com essa inércia, com ministros da Agricultura que são só figurantes, pessoas meramente representativas. Nós precisamos saber qual é a função da Conab, das secretarias de agricultura dos estados, como todos funcionando bem, nós poderíamos estar colhendo outros frutos infinitamente melhores do que os de hoje. Nós precisamos saber o seguinte, como funciona o setor primário, secundário e terciário, os elos de ligação, o quanto um pode interferir positiva e negativamente no outro. Nós temos o campo, temos as indústrias, temos a logística e os mercados, o que cada um representa dentro dessa situação. Nós temos a cadeia produtiva, a cadeia de valor, a diferença, o quanto a minha atuação vai surtir efeito positivo ou negativamente. Nós temos que saber os riscos, os mercados, entender os percentuais de participação dos mercados interno e externo, o quanto nós podemos crescer com o nosso trabalho sendo bem desenvolvido. Nós temos que entender de indicadores, de perspectivas, o quanto trabalhar com um título de país das commodities é ruim. O quão limitado nós ficamos com relação a isso. Nós precisamos entender da representatividade do custo sobre os preços das commodities, o que eu tenho que fazer no antes e no dentro da porteira. Eu tenho que entender do indicador CPEA, é bom, não é bom? Para mim não é bom. Dentro da realidade que eu vivo e não desse mundo de informações pautadas nesse ou naquele apenas. Eu preciso entender de competitividade, de políticas públicas, de viabilidade. O que é um bom plano de negócio? Eu preciso entender também de gestão. Essa é imprescindível. Uma gestão. Não adianta eu ter um setor, um ponto específico muito bem desenvolvido. Mas como o Brasil está em termos de gestão? Hoje é vergonhosa. É política. Tão somente política e mais nada. Nós precisamos de uma gestão específica para o agronegócio.
Aí eu boto duas questões sempre, né? Brasil, o maior rebanho bovino comercial do mundo. E o que isso adianta? O que isso muda? Nada. Eu acompanho as escalas de abate e sei que talvez 30% sejam de animais com bons resultados, mas e o restante? Por que não trabalhar uma política ou um projeto para desenvolver um programa nacional de melhoramento genético para gado de corte e leite? Aí eu vejo o Brasil maior exportador de soja, mas o Brasil não tem um programa nacional de análise e melhoramento de solo para todo mundo, pequenos, médios e grandes. Então são situações que as universidades estão pecando muito, por querer fazer o mesmo do mesmo e dar oportunidade para massagear o ego de alguns e não fazer com que as informações cheguem. Enquanto isso não mudar, nós vamos estar ainda num nível muito abaixo do que nós podemos e deixando de avançar muito mais do que nós também podemos.